Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Dei uma repaginada no meu indicador, vou testar ele hoje, dia 5/4/2024, numa sexta-feira, dia de payroll. Ver como ele se sai. Assim que ele me der umas entradas, eu volto a gravar. Só para identificar, eu mudei algumas entradas, coloquei umas estratégias a mais, mudei algumas cores das setas. E vamos ver como ele vai se comportar hoje. Então, só como é que o 120 veio trabalhando. Veio fazendo estrutura de baixo, depois ele negou esse topo aqui. Aliás, ele negou esse fundo, né? Rompeu esse gatilho. Todavia, ele testou esse gatilho que jogou o preço para baixo aqui, ó. Olha só onde é que ele está. E agora onde é que ele está abrindo, ou seja, né? Limpar a tela aqui. Para mostrar melhor, vou usar setas. Ou seja, ele veio fazendo isso. E veio testar aqui esse gatilho, olha só. Então, ou seja, né, a probabilidade dele vir fazer pelo menos uma correção para buscar aqui é bem interessante. Levar isso em consideração. O mercado abriu. Vamos ver como é que ele vai movimentar. Quando ele me der uma entrada, eu volto a gravar. Então, 10 minutos está me dando uma venda. 5 minutos já havia me dado uma venda aqui, ó, do Fzinho. Vou mostrar aqui. Esse Fzinho aqui, ó, é uma nova forma dessas mudanças que eu fiz aqui da atualização. Então, ou seja, né, o que eu espero? Eu espero ele ir lá fazer o teste. Aí, se eu posso usar aqui um arquivo, posso colocar aqui no 10 minutos ali, essa aqui, já que a entrada foi por ela, espero ele testar lá para então eu fazer essa entrada. Mostrar aqui um minuto, ó, ele está subindo, embora ele tenha dado a venda aqui também, né, mas agora, nesse exato momento, ele deu uma compra. Então, ou seja, né, significando que ele pode sim subir, ou seja, quando ele houver uma falha aqui, ele existir uma falha, essa falha acontecer aqui nesse 50% do 10 minutos ali, então eu vou e entro vendido. Se isso acontecer, quando acontecer, eu faço a minha entrada e eu volto a gravar. Então, ele fez essa negação aqui e o 15 fechou acima do alinhamento. Então, tentar uma compra até aqui uns 50%. Coloco o meu stop aqui. Ou seja, 4 pontos de gain, 3 de stop, né? Vamos ver, eu poderia ter esperado lá um minuto, ele me dá esse sinal, né? Mas vamos arriscar. Quando eu encerrar essa operação, eu volto a gravar. Levei o stop aí nessa operação, agora aguardar a próxima. Fiz a venda porque o 10 minutos ele rompeu e a próxima vela ficou abaixo do alinhamento. Ou seja, ele não quis agora ir buscar lá os 50%, né? Ou seja, né, eu operei pelo micro e acabei levando aquele stop. Agora vamos ver
em direção ao macro. Aqui é o possível alvo, esse alinhamento. Ver quantos pontos deram? 3 pontos. Ele pode continuar descendo, né? Mas aí é o alvo. Vou deixar ele ir. Depois eu faço uma nova entrada. Pode vir até aqui, ó. Não, tá no alvo, ó. E aí depois eu faço uma nova entrada. Vamos ver se ele vai dar o alvo nisso aí, se não vai. Só que vou colocar aqui atrás, não vou deixar ele voltar para encerrar aí, eu volto a gravar. Porque ele já tá pegando isso. Vamos ver se vai pegar. O minuto está encerrando lá só. Como tá aí o minuto? Quando ele encerrar aí, eu volto a gravar. Olha que da hora, né? O dólar tem essas coisas com ele. Ele, eu vou ver aqui, ó, os 3 minutos, entendeu? O dólar tem essas coisas assim, né? Ele bate, trisca, mas não paga. Às vezes acontece isso, né? Então eu vou esperar que a próxima entrada acontecer, né? E aí eu volto a gravar. Então, eu perdi essa vendinha aqui, ó. Com 15 minutos mandou vender e ele foi lá no 50% daquela hora, ó. Só foi agora, né? Então, ou seja, olha só, mandou vender lá no 15, mandou vender aqui no 10 e no 5 minutos eu tinha mandado vender aqui, foi aquela hora que eu fiz aquela venda, né? Ele acabou descendo mais. E aí, o que acontece? Eu acabei perdendo essa venda aqui, ó, porque não tava aqui na tela, né? E ele mandou comprar aqui agora, ó. Olha só, ele chegou aqui, então, nesse rompimento aqui, ó, negou, deu alvo, né? E poderia ter pego aqui uma compra aqui, ó, para pegar essa retração. Podendo jogar o preço lá para cima ainda, ó. Podendo jogar o preço ainda lá para cima. Mas, como eu já estou atrasado tanto para essa venda quanto para essa compra aqui, né? Quantos pontos eu teria dado se eu tivesse comprado? 5 pontos. E quantos pontos deram se eu tivesse vendido aqui nessa marcação, aqui nesse alinhamento azul? 12 pontos, né? Então, ou seja, né? Eu cheguei atrasado tanto para a compra quanto para a venda. Minha esposa chegou aqui, perdeu o celular e eu tive que ajudá-la aqui a procurar. Mas, vida que segue, né? Pregão tem o dia todo. Na próxima vez que ele me der uma entrada, eu volto a gravar. Só para lembrar, né? Quando eu iniciei fazendo as marcações, eu havia colocado aqui dizendo que ele poderia, né? Ele vinha fazendo isso aqui, ó, serviço, foi lá, e ele poderia vir até aqui nesse gatilho, ó, deu alta. Deu alta, então, ou seja, né? Ele está trabalhando conforme a gente havia previsto. E, obviamente, já teria batido a meta, né? Já sei que essa venda 22 pontos, mais do que a meta, né? Então, assim, bem bacana a gente começar a enxergar o gráfico está fazendo, que ele está te dizendo, e as possibilidades que ele te mostra quando você começa a entender o seu movimento. Espera a entrada, né? Os 5 minutos deu compra aqui. O 10 minutos também tem dado compra, mas o 15 minutos ainda está com a venda, ó. Então, ou seja, se o 15 minutos aqui ele fechar, se candle 3 abaixo dessa mínima aqui, ó, do candle 1,
Aí então eu meto a venda em direção ao mais macro, né? Vou posicionar aqui essa pilha para fortificar mais ainda o fato dele estar descendo. Aí eu volto a gravar. Então, olha só, os 5 minutos deu novamente uma venda e ele deu alvo, que é uma venda muito perigosa, né? Eu vou esperar aqui 1 minuto, ver o que ele vai me dizer. Se ele me der aqui uma venda, um botãozinho aqui vermelho, eu volto a vender. Vamos ver o que vai acontecer aqui no minuto. É bem complicado, né? Porque assim, esse candle aqui, ele, novamente ele veio aqui, ó, nesse rompimento e devolveu de novo, né? Voltou, ó, 5 pontos. Esse 1 minuto para lá. Ele continua subindo, né? Vamos esperar ele voltar, vamos ver se ele vai testar aqui esse alinhamento azul. Ele testar lá, eu tenho coragem de vender. Em 10 minutos aqui ele já fechou acima dos 50%. É um mau sinal. Já foi lá no alinhamento novamente. Tá bem difícil para fazer essa venda aí agora. Ele está fazendo, né? Fez isso, fez isso, fez isso. Agora ele fez isso, né? Negou aqui, ó, esse desceu, viu até ele, então a possibilidade agora dele romper o topo é enorme. Embora o viés seja de alta agora, ou de baixa, né? Ele está fazendo essa estrutura de alta aí. De cada nos 5 minutos mandou comprar aqui, né? Ó. Mas o de 10 e de 15 está na venda. Então, ou seja, né? Tu complica um pouco mais. Tempos menores dando compra, tempos maiores dando venda. Esperar e quando o menor der uma venda melhor aí, agora ele deu essa venda aqui, né? Pode estar só testando aqui, ó, e quando houver uma falha lá no 1 minuto, posso estar pensando em fazer essa venda, desde que ele não rompa aqui, né? Se ele devolver aqui, aí já azeda a venda. Esperar lá ver o que vai acontecer lá. Ele ainda tem que testar aqui, né? Que aqui tem um candle vermelho. Tem um candle vermelho imaginário, né? Então, ou seja, né? Ele ainda falta aí testar lá. Ó, testou a abertura do dia. Se ele fechar aqui agora, do jeito que está aqui, aí sim eu tenho coragem de fazer essa venda aqui. Por quê? Porque o estoque vai estar curto aí, né? Esperar ver lá a reação do 1 minuto. O 1 minuto fechou aqui, testando ele e rejeitou lá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, se ele fechar aqui, devolvendo aqui desses 50% aqui, que é essa linha azul aqui, então eu tenho coragem de fazer a venda para ele vir pelo menos lá nos 50% do dia. Eu vou ver aqui, senão ele some novamente.
Enquanto isso, eu estou de olho lá no 1 minuto. Você vai devolver por 50%. Ou seja, né, ele foi lá, né? Então, se ele vier aqui, eu tenho coragem de me interrompendo, ó. Ele pode testar lá em cima. Porque senão aqui vai ficar muito grande o estoque, ó, 4 pontos quase. O local de venda é aqui, não é aqui no meio. É porque ele rompeu aqui esses 50%. Possa ser que no micro aqui ele dê essa compra, ó. 10 minutos lá ele está fazendo isso, ó. Vou comprar em direção a 10 minutos, né? O stop eu vou jogar bem aqui mesmo, ó. Na mínima dele. É uma compra rápida aí, né? E pode romper o topo? Pode, claro que pode. A gente não sabe o que ele vai fazer. A gente tem uma, digamos que uma previsibilidade do que ele pode ou não acontecer. Fazer uma parcial aqui, ó. Já não perco mais, né? E, ó, eu não vou deixar ele me devolver esse monte de ponto, né? E se ele for, eu vou com ele. Se ele não for, fiz uma comprinha rápida aí. Lá no 120, vixe, que rejeição enorme. Ele foi só dar lá vou colocar aqui no 120 aqui mesmo. Olha só, ele foi só lá dar aquele alvo, olha só como é que tá aqui. Então agora ele pode buscar tudo para cima aí, né? Principalmente se ele romper esse gatilho aqui, né? Foi aquele que a gente viu lá no início, né? Vou buscar aqui. Estava subindo e aí ele passou a descer, né? Porém, ele devolveu aqui novamente, ó. Só que ele chegou bem aqui nesse gatilho aqui, ó, do número 2. Ou seja, o alvo possa ser que ele venha só aqui e ele volte a descer novamente. Nós estamos falando do candle de 120 minutos, né? Ou seja, são 2 horas para ele estar trabalhando aí. Se ele for lá, bom demais, né? Eu vou dar uma enforcada aqui, não vou deixar ele voltar esse monte, né? Ganhar pelo menos mais 2 pontos. E se ele for lá, excelente. Se ele não for, excelente também. A gente vai para a próxima entrada. Olha só, quantos pontos, né? Lembrando, né, que a gente fez a compra. Não sei quem fez a compra, foi aqui, né? Já deu 8 pontos, né? Excelente trade. Vou colocar o alvo aqui. 15 pontos. Ou ele me tira lá com 15, ele me tira aí com 9,5. Já andou 11. Segue. Agora a gente vai para o próximo trade. Lembrando, né, o mercado aberto, embora eu esteja operando no simulador, é o mercado aberto no dia 5/4/2024, na sexta-feira de payroll. Um dia bastante atípico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é o dia para você descansar e esquecer o mercado, tem dia que acha que é o dia de você ganhar dinheiro porque o preço anda muito, e é sempre assim, um pensa uma coisa, outro pensa outra, e o importante é você acertar da forma que você enxerga. Não tem essa de estar certo ou de estar errado. Tá certo aquilo que você vê e que está dando certo. Isso aí é que é o correto. Você viu compra e você comprou e deu certo, é isso aí, pronto. Tem muita gente aí que uma hora dessa ainda está vendida aí. E a gente fez umas compras pequenas aqui e pegamos alguns pontos. Poderia ter saído melhor, poderia. Mas isso é o mercado, né? É você ir lá, pegar a sua parte e volta só no outro pregão.
Então, estamos a poucos segundos aí das 10 horas da manhã, se eu não estiver enganado, agora às 10 abre o mercado lá fora, umas bolsas, e ele começa a ficar bem mais volátil, né? O que que é a indicação, né? Ó, ele mandou vender, então você esperava ele no alto, porque o local da venda não é aqui, o local da venda é aqui. Então, se você vendesse aqui, você teria pego aqui uma pontuação boa e aqui ele mandou você comprar. Você comprou, deram mais 18 pontos. E aqui ele está mandando novamente comprar. Porém, né, olha só nos 5 minutos o que que aconteceu. Os 5 minutos está dando uma venda forte aqui, ó. Está dando uma venda forte aqui. Mas abriu o mercado lá fora agora. Então, assim, a tendência do mercado ficar mais volátil ainda é enorme. Então, é bem inviável você fazer uma venda aqui, tendo em vista que o seu alvo não, o seu stop vai estar aqui atrás, ó. Olha quantos pontos, são 10 pontos. Eu não tenho coragem de usar 10 pontos no dólar para um stop. Eu não tenho coragem. Agora, todavia, se ele vier aqui nesse 50%, que é essa linha forte aqui, né? Esse F forte aqui, está mandando vender. Se ele vier aqui e houver uma falha aqui micro, aqui lá no minuto, aí sim, então eu posso pensar em vender e o meu alvo não, meu stop já vai ficar logo aqui atrás, atrás desse gatilho aqui, ó. Um ponto e pouco, 2 pontos só de stop, ó. Esperar ver se ele vai lá. Se ele for lá, então eu meto essa venda. Se não for, eu espero o melhor local. Tá? Quanto mais seguro, né? Quanto menos risco, na verdade, né? Que torna mais seguro, é melhor. Então, o que está acontecendo, né? No 10 minutos, ele mandou você fazer essa venda. No 15 minutos, ele mandou você comprar. Nos 5 minutos, ele também mandou você vender. Nós estamos no local de venda agora, ó. Tá aqui no 50%. No 1 minuto, ele está negando os 50%. Então, ou seja, né, ele tem aqui um... Vou voltar ele aqui de novo. Então, ou seja, no 1 minuto, ele tem um teste para fazer aqui, ó. Tem um teste para fazer aqui. E ele está... Falta ligar o alarme. Ligar de novo. Isso. Então, ou seja, né, ele tem que testar aqui ainda, né? Então, ou seja, né, ele está chegando nesse teste. Se ele testa aqui agora, ele respeita esse gatilho, e aí ele volta para baixo aqui, ó, é hora de fazer a venda. Por quê? Porque aqui você vai estar vendendo a retração aqui, que esse vai estar acontecendo aqui no candle de 15 minutos. Vou voltar lá um minuto para o outro lado e vou esperar isso acontecer. Se isso aconteça e acontecendo, então eu volto a gravar. Olha só, ele fechou justamente lá no 1 minuto lá, né? Então eu vou fazer uma venda aqui pelo 1 minuto lá. Ele fechou bem na marcação e voltou, né? Vou colocar aqui 1 minuto novamente. E der um stop, aí o stop está curto. Aqui atrás desse gatilho aqui. Esse pontinho. Se der o stop, a gente volta para a outra entrada. Aí vamos fazer um scalpzinho aqui. 2,5 pontos. Vamos aguardar ver o que que acontece, né? Os vendedores estão entrando aí com força.
Vale lembrar que é muito perigoso estar vendendo essa hora, né? Estar operando essa hora de. Não sei se começa agora 10h30, o payroll. Não sei, né? Vamos ver. Torna mais ainda perigoso, né? Num minuto ele já não andou lá, já me tornou um pouco mais preocupante a entrada. Fechou um doji, né? Vou passar um minuto na tela mesmo aqui, que é para vocês verem o que eu estou falando. Então, ou seja, né? Ele era para ele ter continuado descendo, né? Isso aí já é um problema, né? Eu posso pensar em fazer pelo menos para garantir um pouquinho, se ele me der ali de novo um ponto, fazer esse scalpzinho, porque o fato dele não ter descido aqui já atrapalha mais, né? Mas eu já não saí aqui, então eu levo o stop de 3 pontos e vamos para a próxima entrada. Se ele me der a chance de sair aqui novamente, aqui eu saio. E ficou muito ruim agora. Coloca aqui em 3 minutos também. Como está no 3 minutos, olha só. 3 minutos ele deixou um tempo de reversão, né? E pode sim vir aqui nesse alvo aqui, ó. Só que qualquer movimento muito forte aí, ele vai para um lado para o outro e depois segue para onde a gente imaginou que ele queria ir, né? A gente vê lá no 15 minutos, olha só aqueles tanto de pavios lá, né? Nos dois últimos que andam jogando o preço para baixo. Ou seja, os vendedores estão defendendo aquela, aquela região ali. E o dólar ontem subiu muito, subiu bastante, tá no diário. Pessoal, ele foi lá embaixo, ó, e subiu, ó, 50 pontos, né? Ou seja, deu aí 15 pontos de lucro aí para quem comprou na abertura do mercado. Vamos ver o que acontece, vamos esperar, né? Tá brigando, é outra coisa, né? Vale lembrar, ele tá fazendo a estrutura de alta, né? Ou seja, ele começou a descer, como a gente havia analisado, aí ele subiu. E fazer isso, né? Era para ele ter rompido, rompeu, só que aí ele devolveu, né? E agora ele veio bem aqui, né? Podendo só vir aqui, voltar a descer de novo e os vendedores jogar esse preço para baixo. Ele pode sim fazer isso. Como eu disse, o dia de ontem ele terminou com muita força compradora, né? Os vendedores jogaram o preço para baixo e os compradores defenderam. E agora os vendedores estão de novo jogando o preço para baixo e os compradores continuam defendendo essa região. Então, ou seja, né? Está bem no meio da briga. Vou esperar, ó. Como eu falei, eu vou fazer esse scalpzinho aqui, garantir esses 2 pontinhos, né? E vou me defender. Se ele quiser descer aí agora aí banguela abaixo, a gente vai com ele. Ainda mais que ele deixou esse paviozinho aqui para baixo e para cima aqui na esquina do doji, né? E também no topo aqui, ele é um candle de reversão. Ó, coisa linda, né? E a gente vai junto. Vou deixar ele voltar nem pau, nem a pau. Então, mas não deixo mesmo. Mas a possibilidade é grande. Sim, é grande mesmo. Ele é grande também a possibilidade de fazer ele me devolver. Porque a rejeição aqui, compradora aqui, ó, dos vendedores foi muito grande, ó. Eles venderam, jogaram o preço para baixo e os compradores já viram que com um tarugão desse, olha só, ganharam 21 pontos, depois foi mais para cima, chegaram a ganhar 25 pontos, os compradores, os vendedores jogaram o preço para baixo, com 23 pontos, quase 24, e os compradores defenderam
e jogaram para cima quase 28 pontos. Então, ou seja, né, tá um candle de indecisão aí, bem daqueles mesmo. Vou colocar aqui os 240 minutos, para a gente ver como é que ele tá, olha só. Subiu, né, ele tá fazendo um topo duplo, ó. Jogou para baixo, veio aqui testar aqui, a probabilidade dele vir aqui, ó, é muito grande dele jogar para baixo. Mas os compradores estão defendendo. Os compradores estão defendendo, porque da mesma forma que ele está fazendo um topo duplo, ele fez também aqui, ó. Um fundo duplo aqui também, quase triplo aqui. Era para ele falhou aqui, ó. Esse aqui era para ele ter jogado lá em cima, ele jogou e aí ele refugou, né? Jogou de novo o preço para baixo. Então, se qualquer vacilo aqui, ele te toma o que você já ganhou. Esperar ver o que acontece e aí eu volto a gravar. Ele vai me dar esse gain aí, onde está aí com esses 5,5 aí, ou se ele vai continuar descendo. Se ele continuar descendo e me der uma nova venda, eu acrescento aqueles dois contratos lá. Aí eu volto a gravar. Olha só, 5 minutos não houve rompimento, então vou garantir aqui 8 pontos e vamos aguardar aí o próximo trade, né? Aqui no 10 minutos, ele deu alvo no 50%, ó. No 50% aqui do dia, né? Mas do dia de ontem ele está abaixo dos 50%. Então, ou seja, eu estou bem no meio aqui do rio, né? Rio cheio de jacaré aí, como diz o povo, né? As piadas do nada é na margem do rio, para poder estar escondidos lá, porque senão os predadores vêm e tiram a sua vida, né? Então, aguardar a próxima entrada, quando ela der, eu volto a gravar. Vou ter que encerrar aqui as operações, né? Ficaram 4 entradas realizadas, com 3 assertivas e uma errada. Poderia, né? Poderia ter acertado essa aqui também. Mas, enfim, de qualquer forma, para mim foi excelente, né? Excelentes trades. E estou bem feliz. Estou bem feliz mesmo. Deu 3, 6, quase 9 pontos com 3 de stop, né? Então, uma média de 6 pontos. Eu tenho 3 contratos, dá R$ 180, alguma coisinha. E ficou aqui com 175, né? E foram 9 pontos completos. Mas, enfim, né? Eu acredito que ficaram muito boas essas entradas. Aqui, e fazer uma compra aqui nesse candle número 4 aqui, contra a tendência. Mas, enfim, né? Valeu o teste. Ele subiu um pouquinho aqui. E logo deu alvo aqui, então eu não saí, e ele voltou. Mas vida que segue, poderia ter feito mais entradas, né? Como eu disse aí no vídeo, eu perdi algumas chances aqui, mas ainda assim ficou excelente. Já tinha alguns dias que eu não testava o indicador, após essa mudança mesmo, hoje está sendo o primeiro dia que eu fiz algumas mudanças, algumas alterações, e gostei bastante. Durante a semana que vem eu volto a fazer alguma gravação novamente, testar ele também na conta real, e aí eu volto a gravar e posto também. Um grande abraço aí para todos também.